E aí, galera, tudo bem com vocês? Tava bom, né? Agora já não tá tão bom assim. Bom, obrigado a todo mundo aí que veio participar do DevOps Day e principalmente veio aqui assistir a minha palestra. Vocês tinham mais coisa importante para fazer na vida não do que vir me ver aqui, cara. Bom, primeiro agradecer ao pessoal do evento e dar um parabéns para a galera de BH. Puta lugar legal, hein? Eu nunca tinha vindo aqui. Eu já comi mais queijo na vida em 2 dias que eu estou aqui, cara. Acho que eu vou chegar em São Paulo com uma intoxicação alimentar, tanto que eu já comi. Cerveja também, tem umas boas cervejas legais aqui em BH, hein? Valeu. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus. Eu, por definição, mas lá, como a gente diz na minha cidade, no interior de São Paulo, meu pé vermelho sempre foi desenvolvimento de software. Então, eu trabalhei com dev há algum tempo na minha vida, sei lá, acho que uns 12 anos, talvez. E depois eu fui migrando para áreas de infraestrutura, operação, engenharia, e por aí vai. E aí, hoje, eu trabalho com SRE no C6 Bank. Gosto pra caramba de sistemas distribuídos, coisas que escalam, esses negócios que dão trabalho para cuidar, mas é mó divertido de cuidar. Beleza? Eu tenho um hobby que é de piloto privado de avião, acredite. Um dia eu fui magro, passei na prova da ANAC, passei no exame, fui aprovado. Tem mais um aqui, legal. Magrinho, né? Eu lembro dessa minha fase aí. Mas acredita, ele decola, voa tranquilamente, beleza? Faz um tempo que isso não acontece. Eu gosto de APIs, IPAs, APAs, essas coisas têm tudo a ver, beleza? Boa, esse está melhor. E é isso. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa história de DevOps, só que com uma abordagem um pouquinho diferente. Por que DevOps? Por que a gente tanto fala disso? Um pouco dessas evoluções estão acontecendo na indústria. O que está mudando para a área de desenvolvimento e para a área de operação? Quais são essas diferenças que esses times estão trabalhando hoje em dia? Um pouco de cuidado que a gente tem que ter nessas horas de achar que todas essas coisas modernas realmente resolvem todos os nossos problemas e que não cria outros, e se realmente esse negócio funciona para a gente e se serve lá na empresa que a gente trabalha. Beleza? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o nosso trabalho está mudando. Beleza? Se alguém tem alguma dúvida se o nosso trabalho está mudando aqui? Não? Algumas coisas que a gente fazia há 5 anos atrás, dependendo da empresa, lógico que continua a mesma coisa, mas tende a mudar algumas coisinhas. O dev tem feito outro tipo de trabalho, o cara da operação tem feito outro tipo de trabalho também, está entregando umas coisas diferentes, está escrevendo código, nunca escreveu código na vida, tem que escrever código. O cara de infra tem que fazer pipeline. Pipeline sempre foi um negócio do desenvolvedor, a gente sempre mexeu muito mais com isso, não porque por alguma uma habilidade que a gente tinha e o cara da operação não tinha, não é isso. Mas é que é o que a gente precisava na época. A agilidade era muito mais próxima, né, do desenvolvedor. E eu quero contar 2 histórias para a gente entender um pouquinho dessas coisas que estão mudando no nosso mercado, que uma delas é a evolução das armas. Não sei se alguém já ouviu falar dessa história, mas é o seguinte: quando a galera fazia arma, há muitos anos atrás, quando inventaram esse troço, era um trabalho manual. Então, se dava pau na arma, quebrava, sei lá, o cabo da arma, ou qualquer coisa da arma, eu não entendo muito de arma, mas se quebrava alguma coisa na arma, o que você tinha que fazer? Você tinha que ir lá trocar a arma. Não dava para trocar aquela peça que quebrou. Por quê? Porque aquela peça foi feita para aquela arma. E aí, porra, eu só precisava gastar um precinho bacana lá para trocar o cabo de madeira, sei lá. Aí você vem me dizer que eu preciso comprar uma arma nova. Mancada. Os carros aconteceu a mesma coisa. Então, o cara lá estava lá, que ele tinha alguns carros um pouquinho diferentes, umas rodas um pouquinho diferentes. Alguém chegou e falou assim: cara, quando tem que dar manutenção nisso, não dá mais para a gente ficar dizendo para o cara que quebrou a roda, quebrou o pneu que era de madeira, sei lá, alguma coisa assim, e a gente precisa trocar praticamente o carro inteiro. O que os caras fizeram na evolução industrial aí? Inventaram um carro, só tinha um modelo, só tinha uma cor, não tinha nenhum opcional. Era isso aqui e acabou. Você quer, não quer, você vai ficar sem carro. Beleza? Então, esses caras criaram o quê? Padrão. Começaram a padronizar as coisas. Para atender a velocidade do mercado. O mercado está precisando de carro, a gente precisa entregar coisas para o mercado. Esses caras demoravam muito mais tempo em consertando coisa do que fazendo carro ou fazendo arma para vender no mercado de verdade. Beleza? Boa. Mas, num passado não muito distante, nas empresas de tecnologias, para construir uma empresa de tecnologia, uma empresa de software que faz alguma coisa, o que a gente precisava? A gente precisava
montar alguns times. Então, a gente precisa de um time que precisa montar rack, gabinete, passar um monte de cabo e por aí vai. E um time para isso, esse metal, ter que lidar com hardware físico, de verdade. O que a gente precisava fazer? Precisava montar o time de operação, certo? A gente ia lá, montava o time de operação, começava a nascer o time de operação dentro daquela empresa de software que a gente estava criando. E depois, a gente precisava também de um outro time para continuar na construção dessa empresa, que é o quê? O time de desenvolvimento. É nós, beleza? Os devs. Tranquilo? Aí que começa um pouco das mudanças. Aí é triste, né? Aí que a galera começa. Pô, cara, preciso fazer um deploy aqui. E aí o dev manda lá, pô, preciso fazer um deploy, vou te mandar o arquivo por e-mail. Não é muito longe isso aqui também, não é tão distante assim, tá? Aí o cara, beleza, cara. Eu tentei rodar aqui, né? Mas deu erro. Ah, pô, deu erro? Caramba, sério que deu erro? Estranho, estou acessando aqui na máquina, aqui está funcionando. Eu vou te mandar o link aí, ó. E aí você acessa. Só para a gente alinhar as expectativas também, normalmente nas minhas talks eu costumo dizer coisas do mundo real, tá bom? Então essas coisas acontecem na vida real. Quem nunca viu um negócio desse? Alguém já viu isso acontecendo alguma vez? De mandar o localhost para alguém? Puxa, obrigado, cara. Antes era minha mulher só que levantava a mão para ajudar, mas tem mais gente que sabe. E aí é onde começa, eu costumo dizer, o parto de égua. Que é o quê? É triste. Porque começa a galera sofrimento desgraçado para começar a fazer as coisas no ambiente real. Primeira coisa, o número de servidor começa a crescer. Então, a gente tinha 1, agora tem 2, 3, 4, 5, 6. Aí começa a crescer aquele monte, começa a distribuir as coisas, começa a fazer com carga distribuída em múltiplos servidores, criar pool de servidores e por aí vai. Beleza. E aí eu já não sei mais o que eu faço com esse monte de servidor que eu tenho e onde é que eu aperto as coisas. É um parto de égua. Um problema que começa são os Snowflake Servers, ou os flocos de neve lá, que são iguais, mas não são idênticos. São parecidos. Aí aquele pool de servidor de 10, um tem uma configuração, um está deployado a aplicação num diretório, o outro está no outro. Aí o cara da operação entra numa máquina para fazer troubleshooting. Numa hora o log está no diretório, na outra máquina está no outro diretório. Na outra máquina não tem log. E por aí vai. É morro abaixo. E aí aquele pool de 10 acaba sendo 10 pools de 1. Beleza? E o release? E para fazer deploy num ambiente desse? Obrigado. A gente, pelo menos tem gente que compartilha. Mudança, cara, é triste. Você tem que convencer metade da cidade que você trabalha que você quer fazer um deploy. Porque você tem que convencer a empresa, normalmente você tem que convencer até o cliente que você quer fazer um deploy daquele negócio novo que está funcionando e eu preciso fazer o deploy para corrigir um bug. Já que eu não faço deploy, demora tanto tempo para fazer deploy, e começa a ficar tão difícil que eu desisto de fazer deploy, o que acontece? O número de bugs só cresce. Feature nova não entra, correção de bug piorou, e por aí vai. Beleza? E as quedas? Começa a acontecer frequentemente. As coisas começam a cair. E demora um tempo para ficar de pé. Demora muito tempo para botar esse negócio de volta no ar. Demora. E a gente sempre precisa crescer o time de operação cada vez mais. Apertar botão para subir as coisas, executar um monte de script para subir as coisas. E começa... Como que é? Quando sobe, sobe diferente. Sempre subiu assim. Hoje eu não sei o que aconteceu, subiu um pouco diferente. Caramba, será que botaram alguma feature nova aqui? A gente subiu um deploy, na verdade. A cadência de deploy. Aí aqui é, mais uma vez, tá? Fato real. Uma vez por semana. Alguém já trabalhou num lugar que era uma vez por semana o deploy? Boa. Uma vez por mês? Eu já trabalhei. Opa. Esse aqui tem poucos, mas tem. Uma vez a cada 6 meses. Já trabalhei num lugar desse. Cada 6 meses. Cara, era história de procedure. Imagina fazer deploy de package a cada 6 meses. Não queira imaginar. Pula, fecha essa... Tenta imaginar outra coisa. Os queijos de Minas, cerveja. Menos isso. É triste. É mais o quê? Um parto de égua. É terrível de ver isso acontecendo. Enquanto isso, a gente tá funcionando. Para que nós vamos mexer nesse negócio?
Vocês só reclamam. A galera da operação só reclama. Ai, meu Deus, exatamente. Vocês só reclamam. Tá funcionando que é uma beleza. Para de reclamar. Que negócio de mané deploy uma vez a cada 6 meses. Não precisa disso. Beleza? Só que uma coisa começou a mudar, principalmente quando isso aqui aconteceu. A galera começou a mudar para o cloud. O cara que tinha que lidar com hardware, o cara da operação, não tem mais hardware para lidar. Ou um pouquinho só. Às vezes tem um on-premise ali, umas coisinhas ou outra, uns negócio de rede e tal. Mas a maioria das coisas, o core da empresa normalmente está rodando onde? Está rodando na nuvem. E aí eu não preciso mais lidar com aquele monte de metal. Aquele monte de servidor, tudo mais que dá trabalho cuidar daquilo. Não que na nuvem também não dá trabalho. No fim é servidor igual. Por mais que tenha o serverless. Tá? Mas é. Tá? Pois é, né? O que os times de operação então começaram a fazer? Gastar tempo em cuidar de software. Não mais cuidar de metal. Por quê? A instância que roda na nuvem, no fim das contas, você precisa cuidar dela, mas não é fisicamente. Via software. Ah, não é via software. Não. Você usa o Shell Script com Boto3 para cuidar das suas máquinas na Amazon. Não é via software. Você usa o console daquele provider, não é via software. Ou você usa algumas ferramentas modernas, como Terraform, CloudFormation, por aí vai. Dá até para usar a gambiarra do Ansible para provisionar coisa no cloud, mas tudo bem. Não vamos falar sobre isso agora. Certo? Então é via software. E você tem que escrever software, algumas vezes. Porque linha de código gera software. Beleza? Boa. Então o sysadmin, que tinha que ficar cuidando de um monte de coisa, está escrevendo código. E aí começa uma outra mudança, principalmente. Por quê? Na maioria das vezes, quando eu era dev, eu lembro quando eu tinha que falar com alguém na operação, por algum motivo, o que menos esse cara queria ouvir falar era sobre escrever código. Na cabeça dele é, eu não escrevo código. Eu sou da operação, cara. Você que escreve código. Você é devzinho? Seu devzinho que escreve código. Ouvi isso muitas vezes. Aqui a gente não escreve código, é na raça. Puxa, que incrível. Tinha competição, eu lembro de um lugar que eu trabalhei, os caras ficavam vendo qual a máquina tinha mais uptime. Eu era o sysadmin de um produto, aí o outro era o sysadmin do outro produto. Os caras ficavam disputando a máquina que tinha mais uptime. Quem tinha mais uptime, sei lá o que ganhava, né, cara? Eu penso hoje se viesse ao contrário, né? Quanto mais uptime, você tinha que corta a cabeça. E aí, escrever código, cara de operação, sysadmin, ele não gosta. Mas você pede para um sysadmin, deixa eu usar a sua máquina um minutinho aí. Dá um ls no home. Tem um shellzão, tem um bash, tem um Python, mas ele não escreve código, não vamos esquecer disso. Certo? Não escreve código. Legal. E a pergunta é, desse mundo moderno, dessas migrações de coisas para software, largar de ter que lidar com hardware, lá na empresa que você trabalha, você está tentando fazer com que a galera entre nessa onda. Vocês estão prontos para esse negócio? Está todo mundo pronto? Será que esse negócio funciona para mim? Será que lá dentro da empresa que eu trabalho é só chegar lá, chutando a porta, dizer que foi num evento com um gordinho lá como eu, disse que DevOps é o começo dos novos tempos? E é a melhor coisa que você pode fazer da sua vida. E quem não fizer isso, está fora. Eu até acredito que em muitas coisas está fora mesmo. Tem muita empresa que vai ficar para trás. Mas será que lá serve? Será que esse negócio funciona para a gente? Você tentou imaginar se o cara da operação ele realmente iria lidar bem com essa história de agora ter que escrever software, talvez usar pipeline, testar o software que ele faz, usar... Não é fazer ciência de foguete, mas é usar práticas de engenharia de software, partners e por aí vai. Porque qual que é a diferença do código do Terraform para a aplicação Kotlin que eu subo no ar? Se esse Terraform rodar errado, ele derruba a aplicação. E aí? E aí toda aquela ciência que a gente aplica de CI, cobertura de código, de teste de código e tudo mais, legal. Pô, acredito em algumas coisas dessas. Não todas. Na prática, isso tem algumas coisas disso que não serve para muita coisa. E aí? A gente está disposto a fazer isso? Quando você olha isso aqui é, né, a tabela de... Como é que é o nome disso aí? Tabela periódica do DevOps, né? Isso aqui faz um tempo já que eu tirei, acho que faz alguns anos atrás. Mas hoje já deve estar muito maior, não dá nem para plotar nesse telão, provavelmente. E aí?
É esse monte de coisa aí que a galera está usando nesses lugares modernos e que a gente começa a se adaptar. Não estou dizendo que não é para usar. Ah, então não é para usar as coisas, Docker, Kubernetes, GitLab, qualquer outra coisa. Não, você tem que usar mesmo, cara. Puta negócio legal pra caramba, todas essas. Quem sou eu para falar mal disso? Mas a ideia é, cabe lá para você? Talvez não cabe, não sirva. Tem que continuar trabalhando com o legado. Tem que trabalhar, continuar levando o negócio em frente do jeito que está, porque vai ser só dor de cabeça e não vai sair na frente. E algumas vezes você vai queimar seu filme. E aí tem esse negócio aqui também, né? Que a galera chega aí com, o serverless. Puta que pariu, serverless. É a visão que eu tenho quando alguém fala do serverless, é exatamente essa, é um hack vazio, sem nada, né? Mas no fim das coisas, existe coisas lá no fundo que você precisa cuidar, existe servidor atrás dos servers. Acredita nisso, cara? Que loucura. O dia que eu descobri isso, eu fiquei muito chateado com serverless. Puxa vida. E é mais ou menos assim que eu me sinto quando eu vejo essa história de serverless rodando por aí. Beleza? E aí, ó, mais uma pancada de ferramenta que a gente tem que rodar lá para as coisas ficarem moderninhas. Não precisa rodar tudo, não é isso? Mas você vai instalar um monte de ferramenta. E aí começam a vir uns probleminhas disso. O software precisa ser gerenciado. Alguém precisa cuidar desse negócio. Eu vejo muita galera implantando DevOps em empresa, vai lá, cria um cluster de Kubernetes, instala uns GitLab, faz um ambiente de runners da vida e por aí vai. O que acontece? Vaza. Não é vaza para outra empresa. É diz assim, ó, isso não é problema meu. Ah, boa, começou bem o DevOps aí, hein, cara? Ó, sucesso. E aí? Quem vai cuidar desse negócio que você teve ideia brilhante de implantar lá? Vai sobrar para quem? Você vai criar um time de operação, 24/7, esses admins, que vão apertar botão enquanto você fica fazendo as coisas legais? Boa. Tá indo bem também a implantação do DevOps aí. O pessoal vai ver bem o seu time aí, dentro da empresa. Você vai ganhar vários adeptos. Já viu isso muito acontecendo em várias empresas. Do tipo, vamos criar o Dream Team. Esses são os caras que implantam as coisas legais, enquanto tem outro pedaço da empresa que faz o quê? Trabalha. Né? Que precisa manter as coisas no ar enquanto alguém está fazendo essas coisas mais legais. E aí? Já pensou nisso? É triste, mas é isso. Precisa de dono. Então, assim, você implantou? Lá na empresa que você trabalha, a galera tem senso de dono das coisas? Foi lá, ouviu falar disso, instalou o negócio, vai começar a usar, e assim, ó, se der pau, me liga. Isso é responsabilidade minha. Essa cultura existe lá dentro? Tem que pensar muito sobre isso. Por quê? Às vezes você vai achar que você está resolvendo um problema, você vai estar criando outro. No fim, é muito mais software para gerenciar, fora aqueles softwares que a empresa produz. Tem mais um monte que, para a empresa, é legal, funciona, mas, em alguns casos, ela não quer muito saber sobre isso, porque ela não vende aquilo, não ganha dinheiro sobre aquilo. E aí? É mais um monte de stack de coisa para cuidar. E lá também tem que ver o seguinte, se a galera quer trampar junto. Porque você vai usar um monte de coisa aqui que vai precisar de patrocínio. Vai precisar de gente para usar. Ou você está achando que é instalar uma ferramenta X de pipeline, qualquer coisa assim, documentar no Confluence e dizer, entreguei o projeto. Mas ninguém usa. Mas eu entreguei. Mas está pronto. Está pronto para quem que está pronto? Está pronto só se for para você. Eu já fiz muito isso. Terminei. E eu tinha terminado para mim, mas ninguém usava. Isso acontece muito dentro das empresas, principalmente nessas modernidades da vida. Aí você instala, deixa lá, documentei, fiz phase out. Ah, boa, fez o phase out. E aí? Agora a responsabilidade não é mais minha. Se der pau, eles que procuram na internet. Eu fiz isso quando eu aprendi olhando na internet. Boa, legal. E lá a galera está querendo trabalhar mais assim, próximo, porque você vai precisar trabalhar. A ferramenta não é para você. Quem está trabalhando no time de desenvolver essas coisas, implantar essas coisas no dia a dia. No fim, você pode até usar. Mas o usuário da ferramenta que você está fazendo, na verdade, não é nem muito para você. É para você estar ajudando algum processo de entrega de software ou algum processo de entrega de infraestrutura. E aí, vocês estão lá, o ambiente, ele é mais assim ou mais assim? Tipo, vai Corinthians. Talvez eu estou no estado errado para falar essa palavra, mas... E aí? Eu não sou corintiano, tá? Não sou para ninguém. Como que está lá? Galera, realmente se implantar um negócio que a gente vai ter que fazer em conjunto, porque eu posso conhecer um pouco da ferramenta, mas eu preciso muito da ajuda do desenvolvedor. Quem que é desenvolvedor? Legal. Operação, infraestrutura,
Legal. Então, assim, será que realmente lá a gente vai conseguir fazer esse negócio ou vai ficar só para a Deus dará lá, né? Tipo, eu fiz para mim, para ficar bonito e escrever um paper no Medium. A empresa custa, cara. Precisa dar dinheiro, né? E tem outra coisa de software também que é um problema. Precisa ser testado. Mais uma vez, aquele monte de ferramenta legal, você vai escrever um monte de código. Código é software. Você precisa testar esse software. A gente está olhando para isso no dia a dia? Porque é aquela velha história. Qual que é o que é mais importante? O Kotlin lá, o seu Golang, qualquer outra linguagem que você está usando no dia a dia, tem um monte de cobertura de teste, mas em infraestrutura, o pessoal de infra, operação e desse mundo DevOps que escreve código, quanto é que tem de código testado nesse negócio? Quanto que realmente a gente consegue garantir que esse negócio funciona sem ter que aplicar ele em produção? Porque é isso que acontece muito. O dev tem isso muito fechado na cabeça dele. Por mais que a gente veja um monte de coisa, desenvolvimento, produto sendo entregue, às vezes sem muita qualidade, mas na maioria das vezes o dev tem isso muito bem fechado na cabeça dele que ele precisa fazer, precisa testar antes de rodar em qualquer outro lugar. Pode ser testar só na minha máquina, beleza, mas precisa testar. E aí ele consegue garantir com um pouquinho de qualidade que esse negócio realmente funciona. Mas na cabeça, normalmente, de quem não veio desse mundo, não estou dizendo que todo mundo deveria vir desse mundo, não é isso, mas é que isso não foi uma habilidade, e não tem certo e errado. Só não foi uma habilidade que, nos times de operação, não se usava padrões como esse. É simples, só não era do dia a dia desses times. É só isso. E é mais uma coisa que está mudando. Hoje eu conheço caras de operação que viraram programadores, porra, muito bom. E o cara conhece das duas coisas. E é legal isso. Então, tudo vai depender também de como está o ambiente lá. Software precisa ser escalável. Esse negócio que você fez, ele tem um if lá, se for o IP tal da máquina? Porra, mancada, hein? O dev não pode escrever na aplicação dele output de log no C, dois pontos, barra alguma coisa, ou no barra data, o var log, hardcode. Mas eu, da operação, posso. Entendi. Achei que era tudo código. E aí tem esse negócio, né? Precisa ser escalável. E precisa ser escalável de verdade. Não é tipo isso aqui, né? Alguém começa a fazer essa procura na internet. Jesus seja louvado, né, cara? É daí para baixo, né? O GIF não foi dessa vez, não sei porquê. Então, o time de operação escreve código. Agora, esse negócio precisa ser tratado de um jeito um pouco diferente. Beleza? Precisa ser testado. E aí? Lá na firma. Estamos prontos? Se não tiver, a gente pode ficar, não tem problema. Não é para você desistir. É só para você entender um pouco do trade-off que tem essa história toda. É legal, bacana, tem um monte de coisa legal para arrumar emprego, principalmente. Beleza. Mas e aí? Lá vai funcionar? Ou só vou levar dor de cabeça? Encaixa? Talvez encaixe. Talvez esteja pronto. Talvez esteja mais próximo do que a gente imagina. Dá para fazer. E se não der, não precisa desistir. Mas é só para alinhar a expectativa. Que não é só chegar instalando as coisas que tudo vai funcionar perfeitamente. Beleza? Vai dar trabalho. O objetivo dessa história toda é o quê? É só entregar produto, como a gente quer chamar, software, ou produto, que é infra mais software, na minha visão, mais rápido. Não mais rápido, mas de uma forma mais eficiente. Que funciona tanto para mim, quanto para o cliente. Fica verde para mim e fica verde para o cliente. E, obviamente, que pena que o GIF não funcionou, mas para a gente ficar um pouco mais tranquilo também. Beleza? Porque essas coisas, no fim do dia, tem vários processos que automatizam algumas coisas disso que a gente está falando, que pode ajudar no dia a dia a ficar o teu trampo um pouco mais tranquilo, vamos dizer. Beleza? E acabar um pouco com essa história de que, cara, isso aqui é um problema que é da operação. E a gente também, da operação, não fazer isso que a gente achava que era errado. Minha vovozinha dizia que coisa errada não se copia. Beleza? E achar que tudo isso está pronto quando roda na minha máquina. Cara, o software não está pronto. Ele está pronto. Ele precisa rodar para o cliente. Então, não adianta só passar nos testes, ficar verdinho no Jenkins, sendo que não funciona para o cliente. Beleza? O pipeline está verde. Ótimo. Aí você vai no Reclame Aqui, é só reclamação. Boa.
o que importa, né? Tipo, a gente está olhando muito para isso. Eu já olhei bastante. Não que hoje eu não olho para isso. Mas eu dei muito mais valor no começo para algumas coisas do tipo essa. Você não tem muita visão das coisas, mas depois você vai apanhando um pouco, você vai entendendo que realmente dá sentido para a empresa e para o cliente. E algumas vezes a gente não olha para isso. Então, o time de DevOps, o time de SRE, cara, não sabe nem qual é a visão do cliente daquele produto. Tempo de resposta, taxa de erro, se está aumentando ou não, se degradou performance depois do último deploy. Pô, a gente colocou um monte de coisa nova aqui, e o cliente? Isso não reflete lá para ele? Pode refletir. No fim, a gente está tentando fazer isso para agradar o cliente, certo? Para entregar mais rápido as coisas lá, com qualidade, beleza. Mas aí, a gente está olhando realmente se está funcionando para ele? Enquanto esse negócio não for entregue para o usuário, ele não está pronto. Não adianta você falar, está pronto, está verde, passou, com todas as coberturas, inclusive de infraestrutura, mas se o cliente não está usando, e ele não está dizendo que está pronto. E tem várias formas de a gente saber se ele está dizendo que está pronto ou não, né? Algumas coisas para a gente encerrar. Cara, algumas coisinhas são, vamos resolver o problema real. O problema que a gente já viu que já existe, já vamos resolver. Muitas vezes a gente fica, não, mas será que a gente não vai ter um problema no futuro disso? Vamos tentar resolver esse problema? Eu garanto que hoje, se você parar e olhar, você vai ter vários problemas para resolver hoje do que pensar lá na frente de um problema que você pode ter. Tem um monte de coisa que está logo para acontecer, que você pode resolver mais rápido, do que ficar pensando em coisas que não existem, ou vai existir só lá na frente. Medir as coisas, medir tudo que a gente tem. É uma boa forma de ter a percepção que o usuário está tendo das coisas que a gente está usando. Se isso que a gente está fazendo melhorou ou piorou. Porque, no fim das contas, a gente só está fazendo coisas para atender o cliente. No fim das contas, o cliente pode ser um cliente do teu produto, um usuário, alguma consultoria que você trabalha, enfim, mas, no fim, a gente está entregando coisa para ele. Beleza? Não espera para o próximo problema, né? Então, se você já tem um problema agora, não fica... Vamos deixar isso, porque eu já vi muito isso acontecendo em algumas empresas. Primeiro que, às vezes, é o gerente que toma a decisão de... Não vamos resolver esse problema agora. Você chega lá com a métrica, você diz assim, a gente teve esse problema 3 vezes e a gente precisa resolver esse problema agora. Não, vamos fazer o seguinte, vamos esperar, vamos ficar atento. Eu ouvi uma frase uma vez, vamos ficar com o ouvido no trilho para quando o problema acontecer de novo, a gente pega ele na hora. Cara, não é possível. Estamos em 2019. Já conseguimos saber se teve o problema ou não antes. E dá para resolver esses que a gente já tem, que já deve ter bastante. Pelo menos onde eu trabalho são vários. Verde é diferente de estar pronto para a produção. Não significa muita coisa estar verde. E vamos contar mais com a nossa percepção das coisas, o nosso conhecimento, do que com a sorte. É mais... menos sorte e mais juízo, né? A gente tem mais juízo das coisas do que realmente ficar contando com sorte. Não, isso aqui vai dar certo. Baseado em quê? Não, eu vi num blog lá que funciona. Beleza? Galera, era disso que eu queria falar para vocês. Deixei alguns links aqui para vocês darem uma olhada, alguns livros que eu acho interessante para dar uma olhada. Tem também procura depois no YouTube lá Semana DevOps, tem uns vídeos bacanas lá que a gente faz todo ano. E um evento que acontece no interior do estado de São Paulo, que é o InterDevOps, quem quiser participar. E fiquem atentos também aos DevOps Days que acontecem em praticamente todas as capitais do Brasil e em outras cidades também. Beleza? Brigadão, foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu mesmo.